Olá, muito bom dia, feliz sábado. Você que está nos assistindo hoje pelo canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, seja bem-vindo a esse momento especial, onde a gente, através da lição da Escola Sabatina, vai à Bíblia para aprender dela os recados que Deus tem para nós. Hoje nós estamos começando uma nova temporada, é a segunda temporada do ano de 2018. Você já sabe, nossas temporadas, elas têm 13 sábados, 13 semanas, e a cada semana a gente vai desenvolvendo parceladamente cada tema. Nessa temporada, nosso tema principal chama-se Preparação para o Tempo do Fim. Preparação para o Tempo do Fim, por 13 sábados, vai ser o nosso tema de discussão. E você, com certeza, a cada sábado, a cada encontro, estará conosco. A cada encontro também a gente tem pessoas especiais que nos ajudam a discutir, facilitam a discussão do tema conosco. Hoje, duas pessoas especiais, dois jovens, que são professores da Escola Sabatina e hoje estão conosco para participar dessa discussão. Nós queremos que vocês conheçam nossos amigos que hoje estão conosco, Luciano e Fabiana. Nós, primeiramente, queremos agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por poder estar conosco, por separar esse tempo para estar conosco. E a gente também quer que vocês se apresentem. O internauta gostaria de ter mais informações a respeito de vocês. Fabiana, fala um pouquinho. Feliz sábado a vocês e a você que está nos assistindo. Eu sou professora da Escola Sabatina, que é uma escola bíblica que nós temos aqui na nossa igreja. Eu também coordeno os pequenos grupos, que são grupos de oração nos lares, que nas sextas-feiras nós nos reunimos como igreja nos lares. E é isso. E também você tem uma família? Como é? Tenho, Fala um pouquinho da... Eu sou casada, né? Há 20 anos. Opa! Esses detalhes. E assim, temos também um filho muito querido, né? Ok. Muito bem, Fabiana, muito obrigado por sua presença conosco, muito obrigado pela sua participação. E a gente quer conhecer também um pouquinho mais do Luciano. Fala pra gente, Luciano. Feliz sábado a todos, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou ancião aqui dessa igreja, dos adolescentes. Vamos tentar entender aí o que é que um ancião faz. Essa palavra ancião talvez não seja muito comum para um internauta. O ancião é um líder Certo. líder aqui na igreja. Voluntário. Um voluntário. Então, eu sou um ancião dos adolescentes. Eu sou professor também lá na classe dos adolescentes, onde a gente estuda com os adolescentes ali na faixa de etária de 13 a 17 anos, por ali. Ok. E eu também sou ancião na área de tesouraria e liberdade religiosa. Ok. Essas são as minhas funções atualmente aqui na igreja. Bom, tem gente querendo saber se você é casado, se não é casado. Fala pra gente aí. Sou casado com Jaqueline, uma bela moça. Somos casados há 4 anos, não temos filhos, mas estamos planejando já. Isso aí. Tá bom. Nossa temporada começa com o tema conflito cósmico. Esse vai ser o nosso primeiro estudo de hoje. E para a gente começar a discutir o tema, nós vamos fazer uma oração. Luciano, por favor, dirija a oração. Oremos. Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui reunido conosco para estudarmos a Tua Palavra, iniciarmos mais esse estudo, onde tentaremos compreender mais sobre o conflito cósmico. Que os nossos queridos internautas possam aprender também junto conosco da Palavra de Deus e que Teu Santo Espírito conduza cada comentário, cada fala, e que nós possamos nos esvaziarmos de nós mesmos e que o Senhor fale através da Tua Palavra para cada um de nós. Amém. Nos dê a Tua paz neste sábado, por Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O tema de hoje é o conflito cósmico.
nós precisamos entender um pouquinho mais a respeito do que a Bíblia ensina, do que existe na cosmovisão, na visão geral, na visão do universo, na visão do cosmos. Essa visão ela é apresentada na Bíblia, e na Bíblia nós vemos as histórias de como tudo começou e de como até mesmo chegou na Terra. Por isso, a Bíblia apresenta que nesse conflito existe a participação de um remanescente, de um restante fiel a Deus, fiel à sua palavra, e que esse remanescente ele seria sempre assediado, investido, teria sempre uma investida muito forte dele do inimigo de nossas almas, do nosso inimigo. Essa história começa com um conflito cósmico. Esse conflito cósmico, Fabiana, a gente precisa entender como é que tudo começou, de onde veio esse conflito. Então, esse conflito, ele começou no céu. E como é cósmico, né, muitas pessoas podem até pensar que começou aqui na Terra. Certo. Não é isso? Porque nós temos o mal. Nós entendemos o que é o mal aqui na Terra. E ele efetivamente está presente na Terra, é inegável. Exatamente. Né? Então, assim, é de conhecimento de todos. Porque existe guerra, existe fome, não é isso? A pobreza. Então, Deus vai nos explicar, através da sua palavra, como isso aconteceu. Parece ser muito estranho, porque Deus criou tudo perfeito. Tudo era bom. A Bíblia diz que em cada sistema que Deus criava, os animais, a vegetação, o homem, tudo era bom. E aí a gente se pergunta, como é que pode acontecer isso? Então, no céu, havia também as criaturas, que eram os anjos. E nós estamos partindo do princípio que tudo isso foi criado por Deus. Por Deus. Ou seja, Deus é o Criador mor, digamos assim, o Criador de tudo. E sendo perfeito, não poderia criar nada que não fosse perfeito. Tudo que ele criou foi perfeito. Não tinha espaço para a imperfeição. Isso. Não é? Mas, como é um Deus de amor, isso faz parte do caráter de Deus, sim, o amor. Ele também criou todos os seres, até os celestiais, ele criou com o livre-arbítrio. Ou seja, livre para poder amar. Para escolher amar a Vamos Deus. explorar um pouquinho mais essa palavra livre-arbítrio. Né? O que é que a gente entende, Luciano, você como advogado aí, livre-arbítrio, parece ser uma palavra mais de advogado mesmo. Bom, Deus poderia ter criado o homem de uma forma programada para adorá-lo, para amá-lo. Sem que ele tivesse chance de optar. De optar em adorá-lo ou não. Certo. Mas ele não fez isso. Criou o mundo perfeito, criou os seres celestiais perfeitos, sim, mas com o direito de escolher honrá-lo, adorá-lo ou não, amá-lo ou não. Ok. Ele não forçou ninguém a adorá-lo, a amá-lo. Não, ele deu o livre-arbítrio. E a gente poderia dizer que, justamente por terem livre-arbítrio, eles eram perfeitos? A inexistência do livre-arbítrio poderia manchar a perfeição desses seres? Isso, porque eles eram, né? Nós somos criaturas. Sim. Eles eram criaturas. Certo. Entendeu? E criadas com livre-arbítrio. E a perfeição pertence a Deus. Certo. Né? Ok. Então, eles como criaturas, eles poderiam escolher, fazer essa escolha, eles eram livres. Deus, na sua infinita sabedoria, ele não é um ditador, não é isso? Ele é perfeito, ele é bom. Então, ele que fez essas criaturas e fez também a nós, para que a gente pudesse escolher. Ok. E a Bíblia conta uma história, primeiro na esfera terrestre, não é? No livro de Ezequiel, no capítulo 28, Deus pede a este profeta que fale ao rei Tiro. Sim. Rei de Tiro, não é isso? Porque ele, como o Tiro era uma cidade próspera,
e ele se enalteceu da sua posição e da Ok. sua riqueza. Então foi uma simbologia. Foi uma simbologia. E no decorrer desse capítulo, nós vamos passar para a esfera cósmica, Certo. tá? Porque aí começa a se referir, entra o personagem, o anjo, Certo. que a Bíblia fala que é um anjo querubim, Certo. ungido, um anjo da guarda, ungido. Certo. Quer dizer, um anjo ungido é um anjo separado, é um anjo especial. Sim. Né? E que ele começa a ter esses mesmos sentimentos. Porque ele olha para Deus, ele também vê que ele tem uma posição elevada no céu. Mas não seria interessante a gente ler esse texto? Diz para a gente. Podemos sim. Nós podemos ver exatamente em Ezequiel 28, versículo 15. Ezequiel, capítulo 28, verso Capítulo 15. 28, Eu verso aproveito essa pequena pausa para ajudar o meu amigo internauta que está aí assistindo esta transmissão, lembrar a você que a leitura da Bíblia é o nosso principal argumento, tá? Nós estamos estudando a lição da Escola Sabatina, mas ela está servindo apenas como guia para a Bíblia. E esse material, este guia, nos apontou inclusive o texto de hoje que a Fabiana está citando para a gente, de Ezequiel, capítulo 28, Isso, verso 15. Verso 15, Ezequiel 28, 15. Aproveite você, então, que está em casa, vá à sua Bíblia e lê também conosco esse texto. Isso. Então, o que diz esse versículo? Vamos lá. Exatamente. Diz, se referindo a este anjo, diz que ele é perfeito, eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade, ou seja, injustiça em ti. Ou pecado, né? O pecado, porque ele se sentiu injusto, né? Numa posição injusta, como se Deus estivesse numa soberania que é merecida, mas que subjugasse a ele. Talvez ele achasse, né, que não merecesse aquela posição, que merecesse uma alta posição. Mas interessante, mesmo, Fabi, que a Sim. Bíblia não nos dá muitos relatos de como o pecado surgiu no céu, num lugar perfeito. Então, dos poucos textos que nós temos esse de Ezequiel, que faz uma referência ao rei, mas quando a gente vai lendo toda essa parte, a gente percebe que não está se referindo somente ao rei, porque ele fala aqui sobre referências, estavas no Éden, né? Ele fala sobre um querubim, Sobre um querubim. Então, o rei não estava no Éden, nem era querubim. nem era Isso. querubim. Exatamente. Então, talvez a gente deduz muita coisa, mas a Bíblia nos deixa Nos dá claro pistas, né? que dá pistas de como surgiu o mistério da iniquidade, o pecado no céu. E o texto que a Fabiana escolheu para a gente ler agora deixa muito claro que o problema não foi na criação, porque o texto começa afirmando que esse personagem, né, ele era perfeito, até que em um momento, de repente, essa perfeição desapareceu e passou a haver iniquidade, conforme está escrito no texto. e assim, no fundo, não se explica, né? Certo. A gente tem uma ideia, Certo. porque a própria Bíblia, como você citou, né, em 2 Tessalonicenses 2:7, fala do mistério da iniquidade. Certo. Então, é um mistério. Por quê? Porque nós, seres humanos, sabemos que quando a gente tem algum sentimento, né, a inveja, por exemplo, como todos sentimos inveja de Deus, ela é provocada. Mas Deus não provocou nada. E nós, seres humanos, temos sentimentos ruins e provocados. Então, como é que surgiu esse sentimento? Então, a gente, assim, por prudência, prefere não explicar. Porque quando a gente explica, a gente justifica. O pecado não se justifica. Se você começar a justificar o erro, ele vai ter razão.
Outra coisa que a gente precisa entender, do mesmo jeito que as criaturas celestes foram criadas perfeitas, as criaturas terrestres também foram criadas perfeitas, né, Luciano? E como foi que o mal também surgiu aqui? Fala pra gente. Bom, nós tivemos algumas dicas aqui em relação ao pecado iniciado no céu, através desse texto, mas a Bíblia nos deixa claro como surgiu na terra o pecado, né? Então nós vamos ler um texto que está em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler os versos 1 a 7, e você que está nos assistindo, acompanhe na sua Bíblia para que você possa comprovar o que a gente está lendo aqui. É o primeiro livro que temos na Bíblia, é isso? O primeiro livro da Bíblia, você já abre logo no início, tem Gênesis capítulo 3, versos 1 a 7, eu vou ler rapidinho. Por favor. Aqui o título da minha Bíblia tem A Queda do Homem. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, algumas pessoas nos questionam por que Deus permitiu que Satanás enganasse primeiro a Eva e depois o seu esposo. Por que Deus permitiu? Aqui na lição nós estudamos, e através da Bíblia também, que Deus ele deu toda a orientação para que o ser humano não caísse em tentação. Inclusive, diariamente, Deus visitava Adão e Eva aos pôr do sol, ele advertia e falava as mesmas orientações que ele falou sobre a árvore: não deveis tocar, não deveis comer. Então, o conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade, ele não nos impede de pecar. Certo. Você conhecer a verdade, conhecer o que Deus tem de melhor para nós, não nos impede de pecar. E aqui nós tiramos uma lição de que Satanás tinha um conhecimento da verdade, das leis de Deus, certo, e decidiu ir de contra a lei de Deus. Deus usou o seu livre-arbítrio. Nós temos que fazer uma pausa agora, Luciano. Daqui a pouco a gente vai continuar a discussão desse tema. Não saia daí, você que está conectado no canal da Igreja Adventista Central de Aracaju, continue conosco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já. Meu querido Deus, Tu me examinaste a fundo a minha alma e conhece todas as coisas ao meu respeito. Só o Senhor sabe o que acontece comigo quando estou caminhando ou quando estou descansando. Sabe todas as palavras que vou dizer antes delas serem formadas em minha boca. Saber disso é algo tão maravilhoso que eu nem consigo compreender. É impossível fugir da Tua presença. Em lugar algum eu conseguirei me esconder de Ti, meu Deus. Se eu subir bem alto em direção ao céu, Tu estás lá. E se eu descer até o mais profundo dos vales, lá também Te encontrarei. E se eu voar para as partes mais distantes do oceano, até ali a Tua mão dirigirá os meus passos e o Teu poder me dará forças para ficar de pé. É maravilhoso saber que mesmo antes do meu corpo ser formado, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida e cada um deles estava registrado no Teu livro. A cada novo dia, quando eu acordo, sinto que estou na Tua presença e que estás perto de mim. Por isso, Senhor, examinas a minha vida em detalhes,
Põe os meus pensamentos e emoções à prova. Toma conhecimento de tudo e descobre qualquer caminho errado e mau e orienta-me para que eu sempre possa andar pelo caminho da vida eterna. Aqui estamos nós, continuando a nossa discussão a respeito do conflito cósmico. Essa discussão faz parte da segunda temporada do ano de 2018 do Guia de Estudos, a lição da Escola Sabatina, que é o material que a gente está usando como subsídio para essa discussão. O tema do trimestre, você sabe, é preparação para o tempo do fim. Por que a gente tem que se preparar para o tempo do fim? Porque existe um conflito, porque existe uma batalha, e esse conflito é cósmico. É um conflito que está presente em todas as casas, em todos os lugares, em todos os planetas, no universo todo. Nós encerramos o nosso último bloco com a participação do Luciano. Ele, inclusive, por conta do tempo do bloco, ele não conseguiu concluir a sua apresentação. E eu queria que o Luciano agora pudesse retomar o seu raciocínio. Luciano, ajude a gente a continuar entendendo essa questão da chegada do conflito na Terra. Porque a gente viu que o conflito começou no céu. E como é que ele chegou na Terra? Então, complementando, o conhecimento da verdade, da lei de Deus, do caráter de Deus, não impediu que Adão e Eva pecassem. Certo. Então, a questão, portanto, não é conhecer. A questão não é conhecer, é obedecer. Ah, tá certo. Obedecer a Deus. Então, Satanás conhecia a verdade, mas não se firmou na verdade, desobedeceu. Adão e Eva também conheciam, Deus orientou sobre tudo, mas desobedeceram. E essa desobediência nos trouxe consequências até os dias de hoje. Nós vamos estudar um pouco mais, a Fabi vai falar sobre essa questão no Apocalipse e como isso está repercutindo até o dia de hoje. Então, esse mal que iniciou nesse anjo, né, do Lúcifer, e a gente leu em Ezequiel que ele foi expulso do céu, não foi tão fácil assim, né? Que foi Deus percebeu e expulsou, não é isso? Em Apocalipse, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 17, o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, né? E aí, em visões, ele teve visões, e ele foi escrevendo o que ele foi vendo, e ele começa esse capítulo... Eu já estou abrindo minha Bíblia, viu? Exato. Apocalipse é o último livro que nós temos na Bíblia. Certo. Não é isso? E João diz assim, vi grande sinal no céu. Qual é o verso, Fabiana? É o primeiro verso. Não é isso? Que de 1 a 17, ele vai descrevendo, né? Vai descrever como é que aconteceu tudo isso. Porque não foi uma situação fácil para o céu. Não é? Você ter tudo perfeito. Você confiar naquele ser, né? Naquele anjo. E esse anjo deixar em seu coração crescer o mal. A sementinha, deixar plantar isso. E prosperar a sementinha. E Deus, outro caráter de Deus, é que Ele não nos deixa. Não é isso? Ele faz tudo para nos resgatar. E assim Ele também fez com esse anjo. Mas ele se rebelou. Ele conhecia, como você disse, né, Luciano? Mas ele não quis mais obedecer. Mesmo assim, em Apocalipse diz o quê? Que houve batalha. Houveram 2 batalhas, não é isso? O Lúcifer com o Miguel, que é um anjo, que significa em hebraico, quem é como Deus. Então, era Deus, o anjo Miguel é Jesus, porque ele não iria lutar com uma outra criatura. Certo. A intenção dele era Lúcifer lutar. queria atingir a Trindade. A Trindade. Né? A Lúcifer queria atingir a Trindade. Então, quando a guerra se manifesta contra Miguel, não é contra qualquer criatura, é contra o objetivo de Lúcifer,
que era justamente a Trindade, Cristo, no caso, Exatamente. como membro da Trindade. Um membro da Trindade, não é isso? E era um Deus só, né? Nós Sim. sabemos que é um Deus só. E a outra batalha, que a Bíblia já não chama mais o Lúcifer por esse nome, ele vai chamar do dragão, né? O dragão irou-se contra a mulher. E se a gente, em outras passagens bíblicas, se explica, né, como, por exemplo, 2 Coríntios 11:2, que mulher é um símbolo Sim. que significa a igreja verdadeira. Não é? Certo. Então, Nesse caso, a igreja é verdadeira, mas ela pode também significar, é claro, a depender de como é descrita, de como é colocada Isso. essa mulher, ela tem o significado também da igreja falsa, uma igreja, Exatamente. né, que não quando, assume... Quando fala da grande meretriz. Isso, né? exatamente. Mas nesse caso específico, estamos tratando da igreja verdadeira. É a igreja verdadeira porque Apocalipse, ela retrata essa mulher como estando grávida. Certo. Né? E ela está grávida do Filho de Deus, de Jesus. Certo. Não é isso? E no final desse capítulo, que é vamos no meio do capítulo, que é o Apocalipse 12, versículo 9. Ok, nós convidamos o internauta então para ler conosco esse texto. Né? 12, 9, Apocalipse capítulo 12, verso 9. Pode falar, Fabiana. Porque, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, vocês podem perceber nesse versículo que a nomenclatura de Lúcifer, que significa anjo de luz, já não é a mesma, não é? Verdade. Ele já tinha atestado de que tinha se transformado. E pelo que o texto falou, ele foi expulso do céu. Expulso do céu para onde, Fabiana? Exatamente. Luciano, ajude a gente a entender essa questão desse destino final, desse anjo de luz que perdeu esse título, passou a ser chamado de diabo, dragão, Satanás. Esse é um texto bem explícito, né, que diz que Satanás e seus anjos foram atirados para a terra. Certo. E hoje Satanás e os seus demônios, eles estão aqui na terra. E a Bíblia diz que foi a terça parte dos anjos, então foram miríades e miríades, muitos anjos, que foram seduzidos pela filosofia de Satanás, né? Certo. Que o espírito de profecia diz que ele argumentava de uma forma que eles achavam que ele estava sendo correto. Achavam que Satanás estava reivindicando direitos que eram corretos, que eram racionais e não tinha nada a ver que era contra o caráter de Deus, que ele não queria tomar o lugar de Deus. Então, esses que ficaram em dúvidas e foram seduzidos pelo comércio ali de ele ter difundido muitas coisas, vieram para a terra. E certo. Hoje são os anjos e os demônios que tentam a nossa vida para fazer o mal e também para acabar com o povo de Deus, né? E é interessante que Satanás, com seus anjos, tem os seus planos, e durante toda a história da igreja, da humanidade, Deus sempre teve um povo remanescente. Certo. O que é o remanescente? Sim. É um pequeno povo que continua obedecendo às ordens divinas. Ok, remanescente quer dizer de resto, né? Havia um grande povo, e esse povo foi, pelas circunstâncias da vida, sendo perseguido, sendo morto e etc., até restar uma parte. Essa parte é o remanescente, é isso? É o remanescente. Isso. Em Apocalipse 12, 6, eu vou ler rapidamente, já está aberto aqui. Aqui diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele sustentem durante 1260 dias. Esses 1260 dias corresponde a um período onde os cristãos foram perseguidos, somente porque seguiam a Cristo. Então, eram maltratados, eram mortos, eram apedrejados,
alguns foram para a fogueira, alguns foram para a prisão. Crucificados também. Crucificados, alguns foram jogados para os leões comerem. Então foi um período de perseguição ferrenha ao povo de Deus. Mas sempre, mesmo com tanta perseguição, mesmo com tanta dificuldade, ainda existia um povo que permaneceu fiel aos princípios de Deus. Certo. Durante esse período todo de perseguição. E a lição nos fala nessa parte aqui de quarta-feira que em todo o período da história humana, Deus nunca abandonou o ser humano, nunca abandonou o seu povo e sempre está a nos proteger, a nos guardar. E uma prova disso é o que está em Romanos. Rapidamente eu vou ler aqui também. Romanos Vamos abrir 8. a Bíblia, todos juntos. É bom que você abra também, Isso. internauta. Romanos 8, eu vou ler o finalzinho aqui, que está no verso 38 e 39. Então, Romanos, capítulo Romanos 8. está ali no Novo Testamento, capítulo 8, versos 38 e 39, que diz o 38 e 39. Muito sobre bem. o amor de Deus, ele diz o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok. Então o amor de Deus não nos abandona. Em toda a história da humanidade, Deus nos cuida, Deus nos ama e Ele nunca vai nos abandonar. Essa é a promessa bíblica. Ok. Exatamente, porque se a gente, voltando aqui para o contexto das batalhas do céu, Jesus ele retorna ao trono de Deus. Então, essa criança nasce dessa mulher, não é isso? E ele retorna. Isso significa a ressurreição. Não é? Então, mesmo diante de toda a dificuldade, como diz aqui, mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida, esse povo remanescente. E o que eu acho interessante também é que esse texto que o Luciano trouxe para a gente agora, ele fala de todos os personagens das guerras que nós estamos discutindo aqui nesse conflito cósmico, né? Potestades, principados, e tudo isso, para Paulo, era uma realidade. Não era figura retórica, não era alegoria, não era parábola, era uma realidade. E ele diz que nada disso poderá nos separar do amor de Cristo. E nesse contexto, nós podemos ter a certeza que na nossa preparação para o tempo do fim, a Bíblia, nós vamos estudar isso durante todo o trimestre, a Bíblia diz que o povo de Deus será novamente perseguido, o povo de Deus será perseguido por causa que está obedecendo à lei de Deus, todos os seus mandamentos, mas quando estivermos fugindo ou presos em alguns lugares, existem alguns países que ainda não aceitam, né, o cristianismo, e muitos pastores que vão como missionários são presos, né? Mas em meio à cadeia ali, num lugar escuro, sombrio, ou fugindo pela floresta, a Bíblia nos assegura que Deus estará conosco todos os dias, até que Ele volte. Sempre haverá povo de Deus e sempre haverá Deus para o povo. Isso é verdade. Né? Amém. 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 Muito bem. Nós estamos encerrando esse segundo bloco, nosso tempo já está no limite, estamos precisando já ir para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, eu queria dizer para você que está nos assistindo pela internet, pelo YouTube, que você também pode ter esse guia de estudos que nós estamos usando como guia, como base para o nosso estudo. Você pode buscar no site www.cpb.com.br e lá esse texto da lição dessa semana, esse estudo dessa semana já está disponível. E aí você pode acompanhar conosco. Você também pode acompanhar presencialmente no site www.encontreumaigreja.com.br. Lá você vai encontrar as ferramentas para localizar uma igreja pertinho de você, onde você será bem recebido para participar presencialmente dessa discussão também. Por enquanto, nós vamos para um intervalo, você continua conosco. É só um minutinho, fique aí. A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente.
Às vezes, em algumas circunstâncias, deixamos de orar porque ao nosso ver a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Ele não possa trazer a reconciliação e a compreensão. Ninguém é tão fraco que Ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que Ele não possa curar. Nenhum mal é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Nenhuma mente é tão obscura que Ele não possa tornar brilhante. Se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, deixemos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. Ok, muito obrigado, porque você não saiu do site, do nosso canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, no Facebook, no YouTube. Muito obrigado, porque você continuou fiel a essa discussão. Nós continuamos na discussão da segunda temporada do ano de 2018, do Guia de Estudos, a lição da Escola Sabatina. Você já sabe como você pode ter acesso a esse material, mas agora eu queria dar também mais uma dica. Se você tem um celular, um smartphone, Android ou iOS, você também pode adquirir o material de toda essa temporada. As 13 lições, os 13 encontros que nós teremos serão guiados por esse material. E no site do iOS, na loja de aplicativos da iOS e do Android, você pode ter acesso a esse material. Basta você procurar lá, lição da Escola Sabatina, vai ser fácil, é baratinho, vai ser muito tranquilo para você também ajudar, contribuir na nossa discussão, no nosso tema, na evolução do nosso tema. Hoje, nós continuamos a discussão do conflito cósmico. Nos 2 primeiros blocos, nós vimos que aquilo que a gente conhece hoje como o mal e o pecado começou do céu, houve uma guerra no céu, e os divergentes, aqueles que divergiram da soberania de Deus, foram expulsos dos céus à terra, e aqui se prolongou, portanto, esse conflito cósmico. É um conflito cósmico que separa os fiéis dos infiéis, os bons dos maus. É um conflito cósmico que foi trazido à baila, ao assunto pelo apóstolo Paulo, não como uma alegoria ou uma parábola, mas como uma realidade que poderia nos afastar de Deus se o amor de Deus não cobrisse todas as coisas. Paulo nos apresenta esse argumento dizendo que nada nos pode separar do amor de Deus. E por isso, apesar de o mal ou de o pecado ou da iniquidade existir sempre, Deus sempre estará por perto daqueles que lhe são fiéis. Esses fiéis são identificados na Bíblia como remanescentes. Esses remanescentes surgiram na história desse conflito cósmico. E agora você é convidado a estudar conosco sobre esse remanescente, na existência desse remanescente, no prolongamento desse conflito, surgiu um povo que se manifestou de forma maravilhosa ao lado do Senhor Jesus. Esse povo a gente tem que conhecer, Fabiana, né? Que característica tem esse povo? Por que a gente pode dizer que esse povo é o remanescente de Deus? Se nós continuarmos estudando o Apocalipse 12, no versículo 17, ele vai dar a característica, né? Que esse conflito que continuou que continua aqui na terra, foi para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. Não é isso? O que significa isso? Quando a gente diz que um povo surgiu, ele não foi todos
todos foram provados, mas uns venceram e outros não, por isso que tem o remanescente, né? Nós citamos aqui a questão dos 1.260 dias, que profeticamente a gente converte para anos, porque um dia te dei como um ano, em Ezequiel. E estabelece, inclusive, um período de perseguição Isso. que marcou esse remanescente. Que vai, né? de 538 a 1798, não é isso? E aí a gente diz assim, como se identifica isso? Isso, claro, se chegou à conclusão que esse período realmente foram períodos de eventos e acontecimentos que levaram à perseguição do povo de Deus, não é? Como o iluminismo, como a reforma, como a independência dos Estados Unidos, não é isso? E havia uma supremacia de um outro poder sobre o protestantismo. Certo. Ok? Certo. Então, o que acontece? Surge um povo que mantém esta palavra, esse mandamento, certo? E acredita em Jesus. Muito bem. Tudo bem? Ok, e esse povo, ele tem uma identidade, eu diria, assim, uma identidade que faz dele povo de Deus. Quer dizer, não é simplesmente anunciar-se povo de Deus. Não é simplesmente dizer, eu sou o remanescente. A Bíblia, e acho que você até citou o texto de Apocalipse 14, 12, mas eu queria convidar o nosso amigo internauta a abrir sua Bíblia juntos, né? Em Apocalipse 14. Em Apocalipse 14, 12, né? Mais uma vez, fala quem é esse povo. Sim, né? sim. Dá referências, né? Porque a Bíblia está tratando de um conflito que tem a participação do dragão, do diabo, Satanás, e também de Miguel, aquele que é como Deus, né? Um membro da Trindade. E a Bíblia coloca também as características dos personagens desse conflito. E seria interessante a gente ler Apocalipse 14, 12, você que está nos assistindo pela internet, amigo internauta, pelo Facebook, pelo YouTube, abra sua Bíblia agora, ela é o nosso grande referencial. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Leia para a gente, Fabiana. Isso. Diz exatamente assim. Aqui está a perseverança, ou em outras traduções, a paciência, não é isso? Dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, essa característica, existe também um povo que tem um nome, que são os adventistas do sétimo dia, que existe dois itens, duas verdades, que a gente pode dizer nesse nome. Duas características. Né? Duas características, que é o adventista, porque nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, e do sétimo dia, que se refere ao mandamento sábado, ok? Não que a gente acredite só no sábado, mas ele representa todos os mandamentos. E o mais interessante disso tudo é que vai tanto no nome como no versículo que nós estudamos, quem são esses santos, os que guardam os mandamentos e têm a fé, a gente vê a união entre a graça e a lei, ou podemos também dizer a lei e o evangelho. Mais ainda, eu diria, essa característica ressaltada no capítulo 14, 12 de Apocalipse, perseverança vem também na paciência, na espera pelo advento. Né? Então, isso que está colocado em Apocalipse 14, 12, está refletindo também no nome do remanescente. Além desse detalhe, fala da observância dos mandamentos, onde a segunda parte do nome desse remanescente, sétimo dia, também está sendo ressaltada. É lindo saber que Deus continua tendo um remanescente. É muito importante saber que esse conflito, apesar de continuar, ele já tem, Luciano, um destino final, alguém será vitorioso, e esse alguém com certeza será vitorioso porque Deus está cuidando dele, né? A lealdade de Deus com o seu remanescente vai
vai aparecer não, já está aparecendo, mas será revelada e todos poderão confirmar. É importante a gente frisar que a obediência ao mandamento de Deus não é legalismo. Entendi. E não é isso que nos traz a salvação. Certo. Nós temos a salvação pela graça de Jesus, quando Ele Sim. derramou o seu sangue por nós. Certo. Mas a obediência é resultado dessa lealdade, desse amor de Jesus, quando Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Sim. E por amor a todo esse sacrifício de Jesus, a gente apenas obedece. Então, não é uma questão de você obedecer para ser salvo. Não. Já somos salvos e, resultado dessa salvação em Cristo Jesus, nós obedecemos. Ok. Interessante aqui, para já concluir a nossa lição, existe um texto interessante aqui da escritora cristã Ellen White, está no livro Patriarcas e Profetas. Eu vou ler um pedacinho rapidinho. Por favor. Enquanto todos os seres criados reconheceram a lealdade pelo amor, houve perfeita harmonia por todo o universo de Deus. A alegria da hoste celestial era cumprir o propósito do Criador. Deleitavam-se em refletir sua glória e patentear seu louvor. Enquanto foi supremo o amor para com Deus, o amor de uns para com os outros foi cheio de confiança e abnegado. Nenhuma nota discordante havia para deslustrar as harmonias celestiais. Sobreveio, porém, uma mudança nesse estado de felicidade. Houve um ser que perverteu a liberdade que Deus havia concedido às suas criaturas. O pecado se originou com aquele que, abaixo de Cristo, tinha sido mais honrado por Deus. Eu queria só chamar a atenção, nesse texto, Ellen White, ela enfatiza logo no início a lealdade pelo amor. Lealdade pelo amor foi a nota que dava a harmonia às miríades e miríades de criaturas que povoavam os céus. Porque Deus ele poderia ter criado suas criaturas, né, todos os seres celestiais, programados para obedecer. Como falamos já, né, programados. em blocos anteriores. Então, a gente vê nos escritos e também na palavra de Deus que os anjos eles tinham prazer em louvar a Deus. Sim. Eles louvavam a Deus diariamente. E tudo era em harmonia, era como uma orquestra que não tinha nenhuma desafinação. E um ser que ele tinha um cargo elevado, de destaque, né? De destaque acima dos outros anjos, ele criou esse orgulho e achou que deveria ser maior que Deus. Né? E isso trouxe toda a desarmonia, toda aquela nota dissonante, como diz aqui, e trouxe toda a consequência do pecado e toda a queda do ser humano. E eu quero concluir minha palavra com um outro texto bíblico que está em Salmos, capítulo 13, verso 5, que é um conforto para cada um de nós que estamos nos preparando para o céu. Para o céu, né? Isso. A nossa preparação para o tempo do fim. Isso, exatamente. Então, eu faço das palavras aqui do salmista, né, as minhas também. Por favor, a referência. Salmos, pode abrir na sua Bíblia aí, Salmos capítulo 13, verso 5, diz o seguinte: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Amém. Então, eu acredito que no tempo de fim, sobrevirão coisas difíceis para o povo de Deus. Certo. Nós sabemos que teremos muita perseguição, agonias e talvez desesperanças. Mas nós devemos confiar na palavra de Deus e confiar na salvação em Cristo Jesus. Isso nos vai dar alívio. Eu acredito até que a perseguição não vai ser uma coisa tão ruim assim. Porque eu por causa do companheirismo, assim. Já fui desbravador e a gente fazia muitas caminhadas na mata. E era uma coisa exaustiva, mas era muito legal. Então, acredito que nos últimos momentos da história desse mundo, onde o povo de Deus, o remanescente de Deus, será perseguido, maltratado e ameaçado de morte, eu acho que quando estivermos ali em grupo, nós estaremos felizes, cantando. Sem sentir o peso da perseguição. Porque o fim estará próximo, Jesus estará para voltar. A esperança vai nascer. Então eu consigo ver um lado bom nessa perseguição toda. Okay. E eu confio na salvação de Jesus. Que Deus seja louvado. Paz
para eu não poder desanimar e nem deixar os caminhos de Deus. Que Deus seja louvado. Amém, amém. Muito bem, nosso tempo está terminando, infelizmente. Passou ligeiro, não foi? A gente pensava que ia demorar mais. Minha gente, foi muito gostoso estudar a Bíblia, foi muito gostoso abrir esse primeiro tema dessa segunda temporada de 2018, preparação para o tempo do fim. Foi muito gostoso aprender um pouquinho mais sobre o conflito cósmico. E olha, você que está nos assistindo agora pelo YouTube ou pelo Facebook, neste que é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Aracaju, precisa, agora que você sabe que existe o conflito cósmico, você precisa responder, você precisa estar atento e tomar uma posição. Qual é a sua posição? Vai se colocar do lado de Deus? Vai ser também um soldado do exército do Senhor? Você está sendo convidado agora para assumir sua posição ao lado dos fiéis remanescentes de Deus. Nós vamos encerrar nosso estudo agradecendo aos que estão contribuindo conosco nesse momento. A Fabiana, muito obrigado. O Luciano, muito obrigado. Nós agradecemos também ao John, nós agradecemos ao Sidney. Estamos também levando nossa gratidão ao Gedeon, ao Roseildo, a todos os que participaram desse momento, nos ajudando a preparar para você esse material que você está assistindo agora. Vamos encerrar com a oração, Fabiana? Por favor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos muito por tudo que nós vimos através da tua palavra. Vimos que o Senhor é um Deus de amor e que já tracejou todo o caminho, do começo ao fim. Basta que a gente possa confiar e andar por esse caminho. Amém. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, meu Deus. Amém. Nós desejamos que você agora continue na presença de Deus, porque em seguida vem o culto divino e você está convidado a participar conosco. Que Deus te abençoe.